De casa ou de qualquer outro lugar, é possível se conectar, falar com os amigos distantes, trabalhar à distância. Mas espere, por trás de tanto benefício, é preciso tomar cuidado. Se um site pede meus dados pessoais, quem me garante sigilo? E se conheço alguém do outro lado, dá para confiar? Sei não. Aquela janela piscando dizendo que ganhei um brinde. Será uma roubada? E a sua privacidade? Como ficou quando o assunto é a internet? Como usá-la sem expor sua vida, mantendo-se seguro? Fique atento. No Etc. de hoje, vamos falar sobre a segurança na internet. Olá, boa noite. Que bom que você já está aí para mais um Etc. Depois que a gente falou aqui sobre o computador na nossa vida, já falamos disso, nós recebemos vários pedidos para falar exatamente sobre a internet. Como o pedido do telespectador é uma ordem, aqui nós estamos para falar de novo do assunto. Mais propriamente, como você viu na apresentação, nós vamos falar da segurança ou da insegurança na internet. E aqui estamos os convidados dessa noite, comigo e com o Flávio, né, para a gente conversar um pouco. Todos muito distintos, estamos aqui preparados com o traje de gala para uma noite, né, para falar da internet. Flávio, boa noite. Boa noite, César. Você acha que tem segurança, Flávio? Eu, pessoalmente, desde o começo, sempre tomei cuidado. Nunca peguei vírus e também acho que nunca fui invadido, porque eu nunca coloquei nada importante nos meus documentos no computador. Eu comecei com o Flávio, porque o Flávio começou o computador por conta e risco dele. Ele estudou sozinho, autodidata, conhece muito bem, pesquisa. Às vezes faz uma encrenca, aí ele não consegue sair, ele chama alguém um pouquinho mais que ele para desfazer a encrenca que ele fez no computador. Mas usa muito e bem e trabalha muito com o computador, tá? Eu já nem tanto, né? Eu sou como é que chama assim? Eu tenho ignorância funcional, não é assim que fala? No computador. Eu uso para o meu gasto. Passou do meu gasto, eu fico todo atrapalhado. Mas conosco também uma dama, né, numa mesa de tantos senhores. A Carla está conosco. Carla, boa noite. Boa noite, padre. Seja bem-vinda, tá bom? Eu que agradeço, muito obrigada também pelo convite. É uma honra para nós, da Comissão dos Crimes de Alta Tecnologia, estarmos aqui. Até posso dizer em nome do presidente Coriolano de Almeida, que é o nosso presidente da Comissão dos Crimes de Alta Tecnologia, bem como do presidente Durso. E também queria agradecer ao padre Flávio e parabenizar pelo seu programa, que sei que é muito bem assistido por todos aqui da região. Pena que não passa em São Paulo, né, padre? A gente tem que dar um jeitinho. Como não passa? Os dois convidados protestaram. Passa sim. Passa mesmo? Meu pode responder Deus. para ele, mesmo que eu não tenha apresentado vocês. Você tem o canal 41 na NET, é isso? Perfeito? Não é NET, não. 41 já é o digital. E a UHF, isso. 41.1 já é digital. Tá vendo, então, padre? Foi uma aberto, falha minha, aberto. tá vendo? Uma falha informática, olha só. Porque a gente está falando de uma questão tecnológica. Preciso de um perito, que aliás a gente sempre trabalha junto. Né? Tá bem. Mas, eu ainda conto mais para você. Esse fim de semana eu estive em São Paulo e eu estou aqui sem o meu celular, que é um iPhone. Pois nele, lá em São Paulo, eu vi TV Aparecida durante muito tempo. Que bárbaro. No telefone. Pois eu confesso que procurei, antes de vir, procurei e, enfim. Mas não desanima não, que você vai achar. Não, tudo bem. Nós já temos antena na Avenida Paulista, a torre está lá, Que tá certo? Nos lugares com as padre. outras. E o nosso canal até já está aparecendo sim, para quem tem a possibilidade de pegar digital. 41.1. Até desafio o pessoal de casa. Se alguém de vocês vê o canal digital, conta pra gente, para que a Carla acredite mesmo. Eu estou vendo no digital. Mas eu acredito, padre, imagina. Eu fico até feliz, de verdade. Escuta, quer dizer que então já há preocupação com a segurança na internet? Isso, é uma grande preocupação de todos nós. E é justamente por isso que existe essa comissão de crimes de alta tecnologia que visa apresentar à população, em termos grandiosos, vamos dizer assim, avançando, né, para a grande massa,
o mínimo de informação preventiva para que a gente possa passar algumas experiências e medidas preventivas para que eles possam agir dentro da internet. Porque o fato é justamente esse, é de que maneira nós podemos utilizar essa ferramenta maravilhosa que é a internet. Né? Tá bem. Conosco está também, aqui ó, bem perto de mim, vamos pegar, vai focar você bastante, tá certo? Até para eu apresentar você, né? É o Fernando, né? O Fernando, olha como é que ele está bem vestido. Sabe por quê? O senhor é muito gentil. Sabe por quê? Nós fizemos um programa aqui, não sei se você acompanhou e se lembra, foi Vestir-se Bem. E a noiva dele esteve no programa. Ana Paula Lima. A Ana Paula. Especialista em moda. Especialista em moda, esteve aqui conosco. Então, hoje o noivo vinha aqui, ela apresentou. Você vai muito bem vestido. Está nos assistindo, inclusive. Oh, é? É. Então, para a Ana Paula, um abraço, tá certo? Obrigado por você ter vindo, obrigado por ter mandado o seu noivo tão bem vestido. Fernando, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pela oportunidade. Eu acompanho o canal, por isso que eu já sei. E eu realmente parabenizo a organização, as matérias. É tudo muito bem feito, com muita atenção. E realmente a utilidade desses programas para o público em geral é essencial. Por quê? Fala-se muito em propagar a internet, mas pouquíssimo em educar para o uso. E a criminalidade se aproveita dessa situação, e eu já cheguei a mencionar, os crimes eletrônicos movimentam mais que o tráfico de entorpecentes, hoje. Então, os bandidos são os mesmos, eles migram, né? E aproveitam toda a escala, o doutor Igor que está aqui, que é delegado de polícia, vai poder dizer, eles aproveitam toda a escala produtiva do, se é que se pode falar assim, do crime. Então você tem um especialista, um engenheiro de computação, engenheiro social, até aquele cidadão mais comum que faz uma troca de cheque, abre uma conta. Então há de se ter realmente programas assim que façam essa popularização. Quer dizer, o risco existe, não é inventado. Ah, isso está acontecendo. As pessoas, eu inclusive vi a chamada do padre e eu acho interessante, porque tem que ter uma postura segura. Mas muita gente tem os dados coletados e não sabe. Sabe-se que, inclusive, um computador que fica conectado à energia, ele pode ter a sua câmera acionada, aquela webcam, sem que a pessoa saiba, o computador está desligado. Imagine-se os riscos que acontecem no uso fácil da internet, no uso sem cuidados, né? Tá bem. E compõe a nossa mesa, a nossa sala de conversa, né? O Igor. O Igor, você é delegado de polícia? Sim, sou delegado de polícia. E é um prazer muito grande conhecer o programa, ter a oportunidade de vê-lo pessoalmente, já que eu só tinha o visto pela parabólica. Lá mesmo no interior é possível assistir o programa De que pela lugar parabólica. Você é do interior? Sou de Santa Fé do Sul. 630 quilômetros de São Paulo. E esse tipo de programa para a gente é muito interessante porque representa, antes de mais nada, trabalhar na educação digital do usuário de computador. E a partir do momento que a pessoa que utiliza o computador sabe das ameaças que ele está submetido, com certeza é muito mais fácil convencê-lo, conscientizá-lo da importância de adotar procedimentos aí preventivos para que ele navegue com segurança e tome muito cuidado. Você já conhece algum caso de prisão de criminoso de internet? Vários casos. Inclusive tivemos a oportunidade de trabalhar em alguns casos em que pessoas, geralmente que cometem crimes patrimoniais, crimes contra o patrimônio das vítimas, foram presos. E tem sido muito comum, desde golpes praticados contra instituições bancárias, desde golpes praticados em lojas de comércio eletrônico, que a pessoa faz uma compra pela internet, muitas vezes ela não imagina que ela está correndo muito risco de não receber aquele produto ou até mesmo de receber um produto diferente. Já vimos um caso de um indivíduo, inclusive na nossa cidade, que adquiriu um notebook, mas recebeu um saco de arroz. Bom, mas a gente vai falar mais detalhado nisso, porque também, do outro lado, assim, eu já comprei tanta coisa pela internet, tem alguém já dizendo isso por aí, né? Para você participar, etc@tvaparecida.com.br é o nosso e-mail, etc@tvaparecida, etc,
tvaparicida.com.br, tá certo? Também pode pelo Twitter acompanhar a gente, né? twitter.com/programa etc. Também é possível por aí você falar com a gente. E como sempre nós temos livros para oferecer, né? A editora As Vozes nos manda os livros e eu não sei se alguém dos convidados trouxe também livro dessa feita para oferecer. Olha lá, já está inclusive na tela aí os livros de hoje, né? Estamos lá. Tecnologias do Conhecimento, A Mente Pós-Evolutiva. 2 livros da editora Vozes que nós temos, então, para passar para as pessoas que precisem, né? E o participante pode falar disso, né? Tecnologias do Conhecimento e a Mente Pós-Evolutiva. Tá bom. Depois, Fernando trouxe cartilha, né? Nós mandamos no programa passado e nós gostaríamos de deixar o link para que as pessoas baixem a cartilha. Posso dizer já? Tá bom. Não, depois no outro bloco nós passamos, né? Isso, tá bom? Vamos começar a conversar. Quando que começou o computador? O Flávio conhece a história do primeiro, não é, Flávio? Ele conhece mais. Fernando? Então, nós temos o microcomputador disseminado no Brasil no final da década de 80, né? E agora, nós tínhamos situações, eu trabalho com tecnologia há muito tempo, desde o colegial técnico, passei já por 3 formações, uma delas jurídica, e nós acompanhamos uma revolução, mas o que realmente chegou a ter um estímulo muito grande foi a utilização maciça da internet. Aí que você passa a ter uma funcionalidade maior que não de um editor de texto automatizado, né? O que eu gostaria de comentar, inclusive, é que nós 3 trabalhamos na investigação de crimes. O Dr. Igor pela parte do Estado, nós fazemos a investigação privada, né, que é possível também. E a Carla? E a Carla faz as ações, ela é advogada de direito eletrônico e criminalista, né? Então, o interessante do formato do programa, que eu gostaria de parabenizá-los, é isso. Vocês têm os 3 aspectos que lidam com o direito eletrônico. A segurança se faz mais necessária, evidentemente, porque mais gente usa. Mas os equipamentos iniciais eram mais seguros ou não? Eram, porque o conceito anterior, antes do advento da internet, você tinha as redes privadas. Então, uma empresa que tinha filiais no Brasil inteiro, ela se conectava só entre as 3. Então, você não tinha um problema de invasão muito acentuado. Existia, mas não era um foco. Não é? Era determinável. E com a internet mesmo, com essa porta aberta a uma nuvem, que se chama, você passa a ter realmente os perigos mais acentuados. Virou um negócio, né? É importante dizer assim, o crime eletrônico não é uma coisa de garotos. É realmente um negócio muito lucrativo. A criminalidade sofisticada, por isso justifica-se. Né? A gente diz hoje que o criminoso ele é sofisticado. O criminoso ele é intelectualizado no sentido de informado. Ele sabe o que ele está fazendo, ele é técnico antes de mais nada. Ele conhece bem, ele sabe das ferramentas, de que maneira atuar, de que maneira interagir com o computador. E, por vezes, ele mesmo acaba resolvendo ou desenvolvendo um programa que acaba deixando portas para que, posteriormente, ele acaba possando, posteriormente, avançar dentro dessas portas, entendeu? Eu acho que pode haver, sim, porque normalmente eles agem em quadrilhas, enfim, a coisa é longa, padre, e muito grave, porque danos ocorrem. Né? Quais são os riscos? Se a gente podia começar a falar uma listinha, um risco dizia que é comprar também um produto e não receber. Realizar uma compra pela internet. Né? E utilizar... O que seria o crime é a pessoa não entregar de propósito. São vários, né? Na verdade, também... Tem várias faces aí, porque ele pode desde não entregar, ou entregar um produto diferente, ou armazenar. A pessoa compra, utiliza um cartão de crédito, por exemplo. E o criminoso ele pode criar um site falso, armazenar esse tipo de informação também sobre o cartão de crédito da vítima e realizar compras ou, de alguma forma, causar algum prejuízo para aquele dono de cartão de crédito. Recentemente tivemos um caso que eles conseguiam informações sobre as vítimas e em seguida eles entravam em contato com as instituições bancárias, se passando pelas vítimas e pediam um outro cartão de crédito, que na verdade era um cartão de crédito presente, era uma modalidade de cartão de crédito, que eles recebiam isso e aplicavam diversos golpes
De que forma? Fazendo compras pela internet ou pagando IPVA do veículo, usando de alguma forma e causando prejuízo para o banco. Só que a gente percebe que no início, quando se começou a falar em pessoas causarem transtornos por computador, no início era tudo uma brincadeira. Então a pessoa desenvolvia um vírus que ele embaralhava as imagens ou os caracteres de um determinado arquivo do computador. E com o tempo, como eles bem falaram, isso foi evoluindo. Agora já vemos um cybercriminoso espalhado em vários pontos do país, um cybercriminoso que muitas vezes nem conhece o outro. Quadrilha, né? Então, é uma compartimentação de atribuições, onde cada um realiza uma atividade. Desde programar o vírus, né, elaborar aquele vírus, até mesmo a pessoa que vai lá fazer a compra, o outro que vai... Estudar os apelos, por exemplo. Não é? Caiu um avião, então fotos do acidente aéreo. Então sempre com apelo. E o interessante é assim, você tem, além desse comum, que as pessoas falam assim, internet, mas eu não uso banco, então eu estou tranquilo, que seria o furto mediante fraude, né, do internet bank. Mas você tem alguma série de outros ataques, inclusive nós acompanhamos pela TV uma série de ataques a sites americanos, não necessariamente há invasão, mas há um ataque muito comum que é o DDoS, ou seja, é indisponibilizar o serviço. Porque aquele serviço ele é projetado por uma demanda. Então eu programo aquilo para 1 milhão de usuários e eles simulam 10 milhões. Então isso tira o sistema do ar. Esse é um ataque comum. Nós temos também a pichação eletrônica, né, o defacement, que é invadir um site e pichá-lo, colocar lá uma foto inadequada ou uma mensagem, isso está muito comum também, uma demonstração de poder, né? E uma desmoralização no caso de uma empresa corporativa. E há também, o que nós lidamos bastante, são os crimes contra a honra. As pessoas se ofenderem nas redes sociais, as pessoas tentarem causar algum prejuízo de difamação, criando sites falsos com o nome da pessoa, às vezes põe uma foto verdadeira e um nome verdadeiro, mas com conteúdo totalmente adulterado. Acaba com a fama da pessoa, né? Pois é. Mas o importante é que se frise, porque às vezes a pessoa acha, só complementando o que o doutor Igor estava dizendo, que não somente os dados do cartão de crédito, mas também o número do CPF, o RG, porque às vezes há alguns sites que eu percebo muito quando as pessoas chegam até meu escritório e falam, mas doutora, era apenas eu coloquei o meu RG e o meu CPF num site que era para verificar qual era o meu peso, ou verificar qual era a minha altura para o peso que eu deveria ter. E nessas situações, o fraudador, vamos dizer assim, o estelionatário digital, né, porque é bem isso, ele capta as informações e essas informações ficam armazenadas e quando ele vai utilizar o cartão de crédito, ele também utiliza o RG, o CPF, entendeu? Então a coisa realmente é gravosa. Esse conceito faz lembrar uma situação, né? Nós tivemos uma relativização no mundo moderno, não só na informática, da questão da privacidade. Então, é interessante, as pessoas se preocupam muito com privacidade na internet, mas uma parte da privacidade nós já cedemos. Você vai a um prédio, nem uma repartição pública, a um prédio privado, você dá o seu RG fotografado e há câmeras por todo o prédio. A prefeitura já possui câmeras, e o Estado até também, nas ruas. Quer dizer, então, uma parte da privacidade já foi. O RG e o CPF de qualquer pessoa, você hoje descobre na rede. Basta ela ter feito um concurso público, participou de um evento esportivo, você já descobre. Então, quer dizer, a gente tem que também ter o bom senso de saber o que resguardar. Porque a pergunta que eu ia fazer nem precisava, mas pode ser que uma pessoa fale assim, mas que história é essa? Então eu não vou comprar nada se meu cartão está disponível. Não precisa demonizar a internet. Pois se meu cartão está na mão dele, se meus documentos todo mundo sabe, né? Porque bem lembrado, é isso mesmo, qualquer lugar que você vai ao médico num prédio, já deixa. Você tem que mostrar o documento. E tem a foto colorida daquilo. Você pode produzir quase que um original, né? Você vai dizer. O interessante é assim, por que há essa celeuma com o uso da internet? Porque entrou-se no mundo digital e não existem dois mundos, né? O mundo é um só. Então, sem os cuidados. Nós temos um alarme no carro, temos as chaves em casa... Mas na internet não, isso é uma terra que entra-se de boa fé. Então por isso nós temos o crime. Então não é demonizar-se o meio, é tomar as atitudes que se tomaria
E um lugar muito mais universal ainda do que a nossa casa, que você põe grade, coisa e tal, né? Tem a sua muito mais universal. E proporcionalmente muito maior, porque a quantidade de internautas... O prejuízo moral que a pessoa tem, muitas vezes, é muito maior. Por exemplo, uma difamação, onde a pessoa inventa uma determinada história contra a vítima. Uma coisa é isso ser feito de forma verbal. Outra coisa é ser disponibilizado na internet, onde milhares, milhões de pessoas vão ter acesso. E não tem mais chance de contradizer, né? É uma loucura. Diga, Flávio. Completando aí os perigos, a invasão da privacidade, influenciando crianças e adolescentes, pornografia infantil, criando um relacionamento doentio para se aproveitar dessas pessoas desprevenidas. Esse aspecto já falamos no programa anterior, mas era bom lembrar aqui também, né? Nós preparamos uma matéria sobre os serviços oferecidos na internet e os riscos. Vamos dar uma olhada. No final do ano passado, Patrícia comprou um ar-condicionado e um livro pela internet. A compra feita pela rede foi rápida. Já a entrega, a professora de inglês teve que esperar nada menos que 3 meses para receber os produtos e chegou até a recorrer ao PROCON. Fui no PROCON, eles me informaram que o caminho era o que eu estava fazendo. Eles também tentaram entrar em contato com a loja, mas no caso eles não conseguiram nenhum feedback também. Segundo a coordenadora do PROCON de Taubaté, interior paulista, para evitar o prejuízo, alguns cuidados são importantes na hora da compra. No momento que ela acessa o site, ela já vai e finaliza a compra, ela já tem que tirar aí a reprodução desse documento e ter em mãos com ela. Mas, além dos problemas com relação aos serviços prestados por sites de venda de produtos, quem navega pela rede também fica suscetível a fraudes. Dados divulgados pelo Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil mostram que as fraudes mais comuns na internet nos primeiros 6 meses deste ano foram com objetivos financeiros envolvendo vírus, páginas falsas e violação de direitos autorais. Só no ano passado, o centro registrou mais de 140 mil notificações de incidentes no mundo virtual. Por isso, antes de navegar na rede, é importante tomar alguns cuidados. Manter os sistemas atualizados e os softwares de proteção instalados e atualizados diariamente, isso é o mais importante. Outros cuidados importantes são: não use senhas fáceis de serem descobertas, como datas de aniversário. Use sequências que misturam números, letras e símbolos. Com relação às compras em sites de vendas, só faça se o site for conhecido e procure informações em páginas de reclamações, como por exemplo o Reclame Aqui. Evite colocar em sites de relacionamento detalhes pessoais como endereço, local de trabalho ou escola. Depois de tanta dor de cabeça, Patrícia aprendeu a lição. Ultimamente eu costumo comprar em sites que já são confiáveis, que nunca deram nenhum tipo de problema, e pesquiso nesses sites de reclamação para ver se eles têm uma boa reputação. Né? Tá aí alguma coisa que a gente viu. Que ela só compra em sites seguros. Pelo menos há um cuidado, né? Uma postura, mas não quer dizer que seja 100%. Essas dicas são muito boas. Há de se acrescentar algumas coisas, né? Não basta ter um antivírus. Como a palavra ficou popular, não basta você ter um antivírus. Nem tudo é vírus. Você tem invasões puras. Então você precisa também ter um firewall. Tudo isso são produtos que você baixa da internet, também de sites confiáveis. Às vezes a pessoa procura o firewall e está baixando ali um vírus na hora de baixar o produto, né? A questão das senhas é muito interessante. Na verdade, elas têm que ser trocadas, principalmente as de redes sociais. Porque como esses sites muito grandes são vítimas de invasões, essas senhas são disseminadas e depois de algum tempo você descobre isso. Então tem de se trocar a cada 3 meses. E a senha, uma dica importante é que ela seja de pelo menos 8 dígitos, quando é cabível, né? Quando o sistema permite, e que não se pense para fazer uma senha. Senha é uma coisa aleatória, ela não tem que ter um raciocínio. Você pode anotá-la, né? Mas é importante que seja uma sequência de letras e números totalmente aleatória, sem um raciocínio.
Tem que ter criatividade, sabe? Para ficar inventando senha toda hora. Ou digitando o pior é a que a gente esquece. Eu faço minha listinha. É a quantidade de senha. Pois é. Aí tem que ter. A listinha que você faz, você fala assim, onde é que está minha lista de senha? Tem que ser uma única senha para tudo, para o banco, Como a quantidade de chaves que você tem, é do portão, é a senha do alarme, é assim, a vida moderna. Não há como. Aí você tem que guardar num netbook, sei lá, qualquer coisa. Eu conheço a senha do Flávio, porque era tão simples e era fácil, tá certo? Sua senha é muito manjada, hein? Você abre o olho, tá certo? Conforme a instrução que está aqui. Porque eu tenho preguiça de trocar, até para não esquecer. Todo mundo, mas o prejuízo, essa situação que você vai falar é muito interessante. Existem programas que armazenam as senhas. Na verdade, a pessoa só precisa colocar um tipo de senha e todas as outras ela mantém armazenada. Lógico, existem riscos também envolvidos com isso. Eu vinha para falar isso e esqueci. Você agora não usem. Não usem. Como é que você vai confiar num software que gerencia senhas? Isso é o avesso do... ou que cria a sua senha. É o avesso. É o avesso. Agora, se invadirem o sistema, ele leva em bloco, não é? Então isso é uma coisa que se recomenda, mas não... Só que o principal ativo na segurança do computador, na verdade, o instrumento que mais pode proteger não é necessariamente um programa, um antivírus, não, nada disso. É o usuário de computador, que ele deve ser orientado a utilizar o computador com segurança, a tomar muito cuidado onde ele clica, os links. Isso é muito sério. A pessoa recebe e-mail, tem lá, determinada instituição bancária está atualizando o modo de segurança, o cadastro. Isso mas isso é manjado. Coloca dado, mas é muito comum pessoas que nos procuram nas delegacias de polícia e falam, olha, foi clonado o meu cartão de crédito, estão usando o meu cartão de débito também. E, na verdade, foi porque ele recebeu um e-mail desse e clicou no link indevidamente. Flávio, o que você tinha aí de digital? Uma resposta lá de São Bernardo do Campo. A dona Maria de Lourdes diz que está assistindo a TV Aparecida, etc., pelo canal 41.1. Exato, que é só questão de sintonizar. E funciona. Faço aqui minha culpa. E já que estamos aí, há um outro Marcelo Faria, que está nos acompanhando lá no Higienópolis pelo computador, pelo modem. O Marcelo participa sempre, a toda hora, e usa muito a internet, né? A gente se relaciona, eu vejo coisas que eles mandam a todo momento. Mas a conversa ainda vai continuar. Nós estamos, né, pelo meio da nossa conversa. Vamos dar uma paradinha para a gente até aqui tomar um copo d'água e a gente volta. Perguntinha que eu deixo para você. Você confia, aqui que eu estou, você confia na segurança dos serviços prestados na internet? Você confia que esses serviços têm segurança, tá certo? Compra, venda e tantos outros serviços que a gente tem na internet. Você confia nisso? É a pergunta que eu deixo para você responder. etc@tvaparecida.com.br. Use e abuse da internet, do nosso e-mail para você participar. Nós voltamos no instante.